Então, na aula presencial, eu levo, e a gente, é até bom todos levarem as Bíblias, porque daí nós discutimos lá, na presencial, esses textos, né? Nós abrimos, cada um lê um texto e nós comparamos a relação do ser humano com a natureza, né? É um quadrinho pequeno, mas deve ter ali uns 8, 9 textos bíblicos que relacionam o ser humano com a natureza. Bom, então deixa isso para a aula presencial. Na aula de hoje, a aula 3, a imagem de Deus no ser humano. Bom, sobre o tema da imagem e semelhança de Deus no ser humano, a disciplina de antropologia teológica propõe uma conversa orientadora sobre a relação do mundo humano e o que ele considera divino, no caso, Deus. A relação dele com Deus, divino. Eu botei de forma genérica justamente para provocar essa memorização em vocês agora. Por que não botou Deus? Não, porque é uma forma de provocar vocês à reflexão. O que o humano considera divino? Não é apenas Deus, mas aqui, no caso, certo? Vamos definir um objeto. Então, vamos definir um objetivo e buscar alcançá-lo na trajetória dessa aula. Então, para ficar melhor, portanto, só um pouquinho. Então, meu WhatsApp é aberto aqui no computador. Deixa eu desligar, porque eu acho que agora nenhum aluno vai pedir ajuda, né? Se pedir, daí o irmão Jonas também está ali. Desliguei já. Tá? Então, portanto, nosso objetivo para essa aula será o de sublinharmos as muitas definições para o binômio imagem e semelhança. Coloquei em destaque aqui, ó, justamente porque nós vamos, na aula de hoje, falar só sobre isso. Em múltiplas definições dentro do cristianismo. Nós vamos ver mais para baixo. Assim, ao nos aproximarmos do objetivo, conseguiremos perceber, dentro da diversidade conceitual, outra coisa que tem que ter noção aqui, é essa diversidade condicional acerca desta imagem e semelhança de Deus. Como o homem, né, como o ser humano entende isso? A apropriação dessa imagem e semelhança pelos muitos pensamentos teológicos cristãos no percurso da história da cristandade. Então, o que nós vamos ver hoje na aula? Nós vamos ver exatamente essa parte, esse parágrafo que eu destaquei. Então, dentro da história da cristandade, né, percurso histórico, desde a saída de Jerusalém até o presente momento. Né? Vamos fazer tudo hoje? Não, nós vamos chegar, se der tempo, até o pensamento de pelagiano, talvez. Mas eu dediquei bastante tempo ao pensamento arminiano. Então, a nossa maior parte da aula vai ser sobre essas explicações e as doutrinas desenvolvidas por Armínio. Penso que é bem importante a gente falar sobre isso, porque a Assembleia de Deus é da igreja que eu e que vocês fazem parte, é uma igreja que tem uma teologia arminista. Nós já vamos ver o que significa isso. Diferente de outras doutrinas teológicas, né? A partir, por exemplo, do calvinismo. Não vou fazer aqui uma desconstrução do pensamento de Calvino, não é a proposta, nem vou tocar nesse assunto. Eu penso que não, a não ser que venha alguma pergunta. Porém, eu vou focar em sublinhar, em destacar, né, o nosso pensamento, o pensamento dos outros que destaquem. Eu penso que uma das formas de fortalecer a crença da igreja no aspecto histórico que nós estamos passando, né? Um período de, talvez, de uma... não vou colocar frieza porque não tem como generalizar, mas talvez uma estagnação seria a palavra certa aqui. Uma estagnação de produções, o próprio sentido de culto, né, se perde.
Então, vamos focar no que nos interessa e deixar o que não interessa. Se interessar para alguém, beleza, dá para pesquisar. Tá? Então, basicamente, uma outra coisa que eu quero combinar com vocês, quando vocês, por exemplo, for dar uma escola dominical, forem pregar, é muito importante vocês definirem uma bela introdução para deixar bem ciente as pessoas que ouvem vocês, no meu caso, vocês estão me ouvindo, o que eu pretendo com essa aula, o que eu pretendo com essa pregação. Bom, hoje, né, então, o meu objetivo aqui é buscar alcançar, né, vamos definir um objetivo e buscar alcançá-lo na trajetória dessa aula. Portanto, nosso objetivo para essa aula será o de sublinharmos as muitas definições para o binômio, imagem e semelhança de Deus. Por que binômio? Porque quando se fala de imagem e semelhança dentro desse aspecto teológico, sempre quando fala imagem e semelhança de Deus, difícil se separar esses dois conceitos. Então, por isso chamamos de binômio. Assim, ao nos aproximarmos do objetivo, conseguiremos perceber. Então, vejam bem, nosso objetivo é buscar, nós vamos na trajetória, nós vamos sublinhar as definições múltiplas. Então, quando nós fizermos isso, então nós vamos perceber, nós vamos conseguir perceber dentro da diversidade conceitual, ou seja, quando nós nos aproximamos da imagem e semelhança dentro da teologia, da antropologia teológica, nós vamos ver que não há uma unanimidade do conceito. Não há um conceito monolítico, né? Não há uma coisa estática, é dinâmico. E nós vamos ver por quê. Vocês estão vendo como a introdução está explicando bem qual é o objetivo da aula? Então, vocês podem fazer isso a partir daqui. Quando for preparar uma pregação, uma aula, dediquem tempo para escrever uma boa introdução. Dediquem tempo com essa introdução, porque aqui vai prender os teus ouvintes. Então, tenham esse capricho. É muito importante. Bom, vamos lá. É na página, o irmão que me ajuda com as páginas, o irmão Robson, né? Vamos lá, irmão Robson, na minha é 41, na tua qual que é? No meu, eu queria marcar no 37, que é o início, né? Imago Dei. Fechou, é isso aí. Então é na 37, é isso? 36, né? 37. Tá, beleza. Então vamos lá. É a imagem de Deus, no latim, imago Dei. Bom, agora aqui vocês fiquem atentos que todos os textos são citações do livro. Então sempre eles estão devidamente referenciados. Quando não for, é eu falando ou outra pessoa. Então fiquem atentos a isso aqui. Não estou inventando, tá? Estou tirando do livro. Transcrito mesmo. Olho lá o que é importante para a aula de hoje e escrevi no papel para fazer um roteiro. Vamos lá. Poucos assuntos relacionados com a criação do ser humano têm sido foco de grandes controvérsias quanto à imagem de Deus. A teologia histórica descreve inúmeras disputas decorrentes desse tema controvertido e conflitante. E não são poucos os questionamentos erguidos até os dias de hoje. Então, a página aqui é o livro que eu tenho, então vocês sabem que é a 36. Tá? Bom, conforme a EPOS 2005, né, que é o texto que a gente está usando, o tema Imago Dei, ou imagem de Deus, não é um assunto fechado entre as múltiplas vertentes do cristianismo, ou seja, não há uma unanimidade no pensamento. Aliás, no cristianismo, pouquíssimos temas são unanimidades entre os muitos pensadores e as muitas categorias do cristianismo. E até as múltiplas igrejas existentes. Pouquíssimos, quase nenhum temas, né? Todos eles têm uma interpretação
muito particular de cada segmento. Bom, a relação abaixo nos ajudará na visualização dessa diversidade de interpretação acerca do tema. Então, já vamos começar com alguns pontos no resumo. Testemunho da teologia histórica. Se na minha é 30, então pode ser na 37 de vocês aí, tá? Virei a página aqui. 38. 38. Possível. Vai lá, vai falando aí, não tem problema. Tá? Os pais latinos da igreja, Irineu e Tertuliano, mesmo com uma interpretação contrária, o que as escrituras indicam, entendiam que imagem é igual a corpo e semelhança igual a espírito. Vocês vão ver que aqui eu não vou me deter muito, porque, gente, isso aqui é um livro, deveria ser um livro só sobre Irineu, um só sobre Tertuliano, tá? Então, só aqui o ponto de vista deles, o ponto teológico deles. Então, só que a Bíblia não ensina isso. Por isso que o livro, por isso que o que eu escrevi do livro aqui, tirando o livro da Epose, é o seguinte: mesmo com uma interpretação contrária ao que as escrituras indicam. As escrituras indicam outras definições para o que é imagem e o que é a semelhança. Bom, vamos para frente, porque tem muito assunto. A hora que tiver qualquer dúvida ou qualquer contribuição, pode abrir o microfone e falar, tá? Se vocês já leram a teologia de Irineu, de Tertuliano, tá? Fiquem à vontade para falar. Bom, número 2, que chabé mais. Clemente de Alexandria e Orígenes. Imagem, para os dois. A imagem para Clemente e para Orígenes é igual à analogia corporal, ou seja, não é exatamente o corpo. Deus não tem exatamente o corpo que o homem tem, é isso que Clemente e Orígenes estão definindo. Semelhança. O que é a semelhança para Clemente e para Orígenes? Lembrando que nós estamos falando de a imagem de Deus. A imagem e semelhança, no caso, né? Imago Dei. As semelhanças é igual a qualidades morais e éticas inatas ao ser humano. Ou seja, o ser humano nasce com essas qualidades éticas e qualidades morais porque ele é semelhante a Deus. E aí cabe aqui, claro, discussão, cabe aqui fazer análise, mas eu estou dando apenas panorama para vocês. Vamos em frente. Vamos ver o que a teologia moderna fala. Bom, a teologia moderna diz que a imagem e semelhança, podem ver aqui que eu unifiquei, justamente porque elas não dão, aqui nesse exemplo tirado do livro, e ele cita aqui, a Epos cita um teólogo alemão, Schleiermacher. Eu estudei esse camarada na graduação, não sei se o livro... Não, eu tenho aqui o do Gadamer. Mas eu estudei um texto desse teólogo na Fenomenologia da Religião. É bem complicado de entender o que esse cara quer dizer sobre essa imagem de Deus. Mas vamos lá, eu tentei. E acredito que eu consegui clarificar para vocês. Então, segundo a teologia moderna, e aqui o nosso livro fala de Schleiermacher e Kaftan. O que eles dizem? A imagem de Deus é igual é a capacidade do ser humano corresponder ao ideal divino, ou seja, um caminho progressivo tendo como objetivo a semelhança de Deus. Eles defendem que é progressiva essa imagem de Deus. Ela vai se formando. O homem não tem, o ser humano não tem essa imagem pronta. Isso é teologia moderna. Teologia moderna é uma do século XIX para cá, né? Século XVIII, século XIX, século XX. Agora nós já estamos numa teologia pós-moderna. Parece que a religião voltou a ter vulto nas produções acadêmicas, porque eles diziam que na modernidade Deus foi tirado do controle da sociedade
E a ciência, então, passa a ter esse controle. Por isso que chamamos de período moderno. Né? A racionalidade e o racionalismo científico desbanca, aspas, nesse desbanca, né? O pensamento teológico. Só que o movimento contrário aconteceu no século XXI. Parece que mais do que antes, a discussão religiosa ganhou força, se é que um dia perdeu. Essa é a grande discussão na teologia moderna. Né? A gente não sabe, na verdade, o que aconteceu, então nós estamos vivendo esse momento. Talvez as gerações futuras, se tiverem as gerações futuras, escreverão sobre o que nós discutimos nesse tempo. Bom, vamos para a opinião católica. Tá? A opinião católica diz o seguinte, católica romana, tá? Diz o seguinte, que não esqueça que nós temos uma igreja cristã ortodoxa, por isso que é importante falar da opinião católica romana. Desculpa, ortodoxa não, oriental, que vem a ser ortodoxa. Né? A imagem para a igreja católica é igual à espiritualidade da alma, liberdade da vontade e corpo imortal. Isso é o que a Igreja Católica entende por imagem. O homem ter a imagem, o ser humano ter a imagem de Deus nele. Bom, a teologia moderna diz que não é nada disso. Essa imagem é construída a partir do contato que esse tem com a fé, com a crença, com a religião, enfim. Tá? Só para vocês verem os contrapontos. Lembrando que nós começamos a aula falando as múltiplas possibilidades ou interpretações do que significa essa imagem de Deus, né? A imagem e semelhança. Tá? Ó, a Igreja Católica... Deixa eu botar para baixo que fica mais organizado, né? Ó, a opinião católica diz que a semelhança é igual à retidão original. Ou seja, o ser humano ele é semelhança, a semelhança dele com Deus está naquela retidão original, pré-queda, né? Pré-queda, aquela relação pré-queda, antes da queda, no pecado original. Então existe uma retidão original. Essa é a semelhança. Ou seja, vocês vão ver mais para frente, quando o caldo vai engrossar. Não quero entrar nos detalhes agora. Tá? Estamos só tocando gasolina na fogueira, a gente nem jogou o fósforo ainda. Tá? A opinião luterana. Acho que agora eu vou começar a jogar os primeiros fósforos. Vamos lá. Bom, a opinião luterana, imagem e semelhança estão unificadas também, vejam. Eles não definem uma e outra. Como a teologia moderna também. Aqui, ó. Tá? Então, vejam. Os católicos dividiram, os luteranos não. Bom, os luteranos não estão todos de acordo. Ó, dentro do luteranismo já tem uma interpretação diversificada. E não estão todos de acordo quanto ao que constitui, olha lá, o segredo da cabana, constitui a imagem de Deus. A opinião dominante, contudo, é que consiste, olha o segredo da cabana aqui, ó, consiste somente em qualidades espirituais das quais o homem foi dotado na criação e que são geralmente chamadas de retidão original. Quem é que falou isso? Aqui, ó, os católicos. Vamos de novo. Os luteranos não estão todos de acordo quanto ao que constitui a imagem de Deus. A opinião dominante, ou seja, tem uma opinião que a maioria aceita. Contudo, é que consiste somente em qualidades espirituais das quais o homem foi dotado na criação, lá na original, o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, o primeiro casal, e que são geralmente chamadas de retidão original. E aí, como que essa imagem e semelhança de Deus vai aparecer no homem atual, ou no homem clássico, ou no homem da Idade Média? Cada religião, cada segmento dentro do cristianismo vai dar sua versão teológica para isso. Uns vão dizer que é através do uso do livre-arbítrio, outros vão dizer que é através da renúncia dos prazeres da vida, outros vão dizer que não tem nada a ver com isso, nunca houve nada de retidão. Eu estou adiantando o que tem na frente. Tá? Então,
cada uma dessas tem toda uma tese teológica explicando como que essa imagem de Deus se mostra no ser humano e como que ela pode ser identificada. E em que momento que nós conseguimos identificar, né? Mais ou menos, quem assistiu à escola dominical domingo, eu falei um pouco dessas coisas. Lembram quem assistiu, quando eu falei do papel da igreja? Trouxe assim, um apanhado histórico rapidinho, né? Porque não tem tempo, ali é rapidinho. E aí fiz a pergunta, né? E como que a igreja atual tem se comportado frente àquilo que eu falei na escola? Vão lá assistir lá no YouTube da igreja, está lá. Então é a mesma ideia, né? É a mesma ideia teórica, né? Bom, vamos lá. Opinião reformada, não apenas os luteranos, mas nós temos os reformados, né? Anglicanos, os calvinistas, e aí eu falei que não ia tocar propriamente dito no assunto, mas é impossível não falar um pouco dos reformados, né? Imagem e semelhança também não tem aqui uma distinção que eu fiz no sentido item 1 e item 2, porém, eles têm duas, pelo menos o que apareceu no livro da EPOS, na página 44, né, de vocês deve ser outra página, eles dizem que é o sentido restrito e o sentido abrangente. Então, nós vamos ver. Bom, imagem e semelhança. Estamos falando da imagem e semelhança de Deus. Imago Dei. Sentido restrito. Consiste nas qualidades espirituais com que o homem foi criado, a saber, o verdadeiro conhecimento, página 40, o verdadeiro conhecimento, retidão e santidade. Então, vamos lá. Sentimento de imagem e semelhança no sentido restrito. O verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, que estas pertencem à imagem de Deus. Conclui-se de Efésios capítulo 4, versículo 24, Colossenses 3 e 10. Então vejam que eles já apontam um texto sagrado para sustentar essa tese, essa afirmação, essa hipótese, essa tese, né? Então, no sentido restrito, consiste nas qualidades espirituais com que o homem, aqui substitui ser humano, tá? Mas vamos lá, o homem foi criado, a saber, o verdadeiro conhecimento consiste nas qualidades. Quais são as qualidades? Verdadeiro conhecimento, retidão e santidade. Que estas pertencem à imagem de Deus. Conclui-se conforme Efésios, essas conclusões vêm de Efésios 4 e 24. Eu confesso que eu não conferi. Eu estou com fone de fio, deixa eu olhar aqui. Efésios 4 e 24. Eu fiquei curioso agora. Vocês não ficaram? Efésios 4 e 24. O que diz? Eu fiquei curioso, sabia? E eu não conferi isso hoje à tarde. Aliás, hoje de manhã, que à tarde não deu, né? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4. E 24? A minha diz assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, vejam, sentido restrito, né? Vamos em frente. Obrigado, irmão Eduardo, por ter lido. Foi o irmão Eduardo que leu, né? Sentido abrangente. Então, aqui, no sentido estrito da coisa. Não, imagem é isso aqui, Mas vamos abrir para a opinião reformada. Não esqueça. Tá? Sobre a imagem de Deus no ser humano. Sentido abrangente, a imagem de Deus, no sentido mais abrangente, encontra-se no fato de que o ser humano é um ser espiritual, racional,
moral e imortal no corpo. Aqui não se refere ao corpo como substância material, mas como instrumento da alma e no seu domínio sobre a criação inferior. Do que ele está falando sobre criação inferior? Os animais. Lembram do Gênesis? Porque a discussão aqui, gente, é olhando sempre para Gênesis 1:26, 1:27, 2. Lembram lá no começo da aula, do livro, que nós tratamos isso rapidamente, mas tratamos. Né? Nota-se que a Escritura liga imediatamente esse domínio com a criação do ser humano à imagem de Deus. Façamos. Lembram do texto? Façamos. Ou seja, a imagem de Deus aqui se apresenta nesse domínio. É isso que o sentido abrangente está falando. Não apenas na santidade, não apenas na retidão, não apenas no verdadeiro conhecimento, mas essa santidade, esse conhecimento, essa retidão, no sentido abrangente, ela operaciona. Ela é operacionada na criação do ser humano à imagem de Deus. E somente em virtude da imagem de Deus, em sentido abrangente, que o ser humano, até mesmo depois de tê-las perdido, no sentido restrito, lá em cima, constituindo no verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, pode ainda ser chamado o porta-imagem, aqui não é um tracinho, não, é só assim, tá? O porta-imagem de Deus, conforme Gênesis 9:6. 1 Coríntios 11:7. Vocês já perceberam que a carta de Paulo aos Coríntios 11, a gente sempre lê 23 para frente, né? Não sei vocês, mas se nós fôssemos ler no dia da ceia todo o capítulo 11, gente, dava assim, ó. Lembrando que esse versículo ali, essa parte do 11:23, é uma puxada de orelha que Paulo está dando, né? Não é uma celebração, não, tá? Paulo está puxando a orelha. Na verdade, nós deveríamos na ceia ler o Mateus lá, o João. Não sei se tem João, não lembro agora. Quando é o próprio Jesus que está instituindo, mas convencionou-se ler 1 Coríntios 11:23, né? Concordo contigo, professor. Não é? Perfeito, perfeito. Porque fica estranho tu tá pegando o secundário, né? Por que eu não vou direto na fonte, que é o Cristo? Não fica estranho? Né? Eu estou indo. Se eu tenho acesso à fonte, que é o livro Os Evangelhos, onde o próprio Cristo está fazendo a celebração, eu vou em Paulo por quê? Sendo que, na verdade, o que Paulo está fazendo ali, obviamente, está se referindo à ceia, não é errado também ler, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que nós temos uma fonte primária do ato da ceia. E Paulo está corrigindo. Claro, um dia que nós observarmos alterações ou desacordos, desconexões no ato da ceia na comunidade ou na igreja que a gente congrega, e nós precisarmos, e aí, enquanto líderes de igreja, enquanto pastores, né, nós precisamos trazer uma correção do ato, que é um ato sagrado para o cristianismo, se não era, deveria, historicamente o é, e é um dos símbolos universais do cristianismo, partir o pão, e é reconhecido em qualquer lugar, seja no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos, esse ato, que é o símbolo primaz do cristianismo, que é o partir o pão, né, que é a ressurreição, e a gente acaba usando esse texto, que é uma correção, tudo bem, podemos, mas teria que ter tempo, sabe? Versículo por versículo. Já começa o culto, então, direto com a pregação. Faz 2 horas de pregação. Né? Não fica ninguém na igreja? Eu acho que fica. Eu penso que o povo fica. Se é uma mensagem bem objetiva e explicando item por item, né? Então, só para aparecer o texto aqui dentro de um contexto de abrangência da imagem. Olha como há uma conexão mesmo de doutrina, né? Agora, obviamente, quando é o próprio Cristo
Jesus fazendo essa celebração, aí sim se torna um ato simbólico, uma pedra fundamental do culto. Então, eu penso que cabe aqui na aula de antropologia teológica dar sentido a essa leitura de 11:23, por mais que não esteja sendo citado aqui, mas veio à minha memória isso, porque desde criança eu vejo raríssimas pessoas, quando for ministrar ceia, lerem outro texto. Parece que ficou tão automático quanto deveria estar na harpa, né, esse texto, porque lê-se ele como se for... Aí fica uma crítica, talvez não caberia aqui na aula, mas já que eu estou falando, né, lê-se meio que automático, né, recebi do jeito que eu recebi, passo para vocês, blá, 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 blá. Aí, sei lá, né, eu acho que cabe uma reflexão para nós que somos estudantes de teologia, cabe sim uma reflexão aqui sobre esse ato, certo? Então, vejam, né, a opinião reformada é dividida em dois sentidos, o estrito e o abrangente. Né? O abrangente vai falar, então, dessa dominação, que ela acaba sendo a operacionalidade da imagem. A imagem serve para quê? Nesse sentido que os reformados dizem. Bom, ele é operacional. Né? O ser humano domina, pois ele é a imagem de Deus. E que imagem é essa, no sentido restrito do significado? Ela a imagem é o verdadeiro conhecimento, é a retidão e a santidade. E tá, para que serve? Para dominar sobre as criaturas inferiores, porque somos, conforme esse pensamento reformado, a imagem e semelhança de Deus. Alguma dúvida, alguma fala até aqui? Já falei quase meia hora. Querem fazer alguma pergunta? Falar um pouco mais sobre a ceia? Fique à vontade, enquanto eu tomo uma água. Ô, Frank, Hum, eu tenho uma pergunta polêmica. manda. Bem na questão da ceia ali. Na verdade, a gente sabe que o nosso pão, a composição dele vai fermento. Fermento, simbolicamente, na Bíblia, em toda a Bíblia, nós vamos ver o fermento como símbolo do pecado. Por que o nosso pão, né, até onde eu sei, ele é feito com fermento? Pão da ceia? Isso. Porque ele sofre a ressignificação cultural. O nosso vinho, por exemplo, por que ele não tem álcool? Sim. Então, recebe uma ressignificação. Por que nós não sentamos? Por que nós não fizemos a ceia sempre quando nos encontramos? Por que nós não lavamos os pés uns dos outros? Por que o traidor não se apresenta? É porque eu estava vendo uma explicação também sobre isso, porque assim, ó, na última ceia que Jesus ministrou era a Páscoa, correto? Perfeito, era quinta-feira, sim. Sim, Páscoa. Sim. Na Páscoa, quando nós vamos olhar historicamente a Páscoa lá, o que eles tinham que fazer? Tirar dentro de casa? Fermento? Uhum, Podia ter nada ali, eles tiveram que amassar o pão, certo? Uhum, Amassar o pão sem fermento para ser apressado. uhum. Sofre esse processo cultural que tu falou, assim, mas eu acredito que nós temos poucos símbolos. Na verdade, no Novo Testamento nós temos 2 símbolos. Não seria necessário nós valorizar esse símbolo, esses únicos 2 símbolos no Novo Testamento? Sim. Claro, tá saindo um pouco da aula aqui, mas tu abriu uma oportunidade para falar sobre a ceia, eu queria te perguntar já isso. Não sai porque é uma pergunta que tem a ver com a antropologia. Tu está perguntando algo que a antropologia vai fazer esse estudo da teologia desse ser que é a imagem de Deus. E aí voltamos aqui, né, sobre essa questão da santidade, da retidão e do verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro conhecimento aqui pode ser apresentado, por exemplo, pelo o que significa esse não fermento para os judeus dos dias em que Jesus fez a ceia. Para onde que esse não fermento aponta, se não para o Egito? Se não para a memorização ou relembrar à geração de Jesus o que Deus havia feito por eles, principalmente em relação à Páscoa. Só que é o problema maior que nós temos na igreja pós-moderna, que é essa igreja que nós fizemos parte, que se nós fôssemos passar como diria minha avó, o pente fino,
pouquíssimas Sim. coisas ficariam em pé nessa igreja, porque ressignificou-se tanto que acabou fazendo um aculturamento teológico, ou seja, nós perdemos a cultura teológica bíblica e damos uma cultura pós-moderna para os atos simbólicos da igreja bíblica, que, no caso, a gente tenta se aproximar. Mas, como eu estou falando, tu toca num ponto de um fermento. Né? Opa, quem que está querendo apresentar aqui? Ele toca num ponto de um fermento. E o que é mais importante, que é um coração puro na hora da ceia? Sim. Então, assim, tem coisas, eu acho que a tua pergunta é pertinente, porque ela provoca várias reflexões. Sim. E uma das Era reflexões... minha ideia é justamente isso mesmo. Então, perfeito. Poderia Porque ser assim, um sem fermento. para não Só tomar que muito também, muito tempo. Sabe o que ia acontecer, Wagner? Os irmãos iam dizer, esse pão murcho aqui. Sim, ia perder o sentido, daí ia começar a ter uma crítica mais visual até do que espiritual, literal. Porque quando a gente olha o nome de Barrabás também, né? Quando a gente vai na origem, ele também era Jesus, certo? Então, Sim. eu vi quando nós vamos olhar o sentido ali literal da palavra, então, o que dizem os mais entendidos, como diz, mais entendido é que o corpo que está sendo oferecido, né, quando o pão é feito com fermento, seria o corpo de Barrabás. Claro que é só, como diz, para refletir, e até para o pessoal aqui, é uma aula de teologia também, querendo ou não, né, o pessoal pesquisar mais, que às vezes a gente também não tem esse hábito, né, a gente escuta e só absorve, a gente tem que ter esse hábito de ouvir e analisar e pesquisar, ter mais desejo de se aprofundar. Sim. Claro que a gente não vai mudar e ser um revolucionário, querer mudar tudo da noite pro dia, mas cabe então mesmo, né? Mas isso não impede nós de discutirmos, né? Até porque nós estamos estudando teologia, e teologia é uma área de estudos não empíricos, é uma área de estudo teórico. Nós não fizemos pesquisa empírica em teologia, nós não vamos para uma igreja fazer experimento em teologia, nós estudamos os textos. Quem faz esse tipo de pesquisa em campo são sociólogos, antropólogos ou cientistas da religião, não teólogos. Teólogos não trabalham com essa possibilidade. Então, a tua pergunta, a tua fala, o teu incentivo, ele cabe sim. Não está fora de contexto, não. Perfeito. Tá? Vamos em frente? Eu acho que o irmão Vânio quer mostrar alguma coisa para nós. Mas não vai dar, irmão Vânio. Eu estou apresentando, eu cheguei primeiro. Vamos lá. Outras opiniões. Agora nós vamos levar um pouquinho mais de tempo, tá? Eu vou destacar aqui, ó. Socinianos, arminianos, pelagianos. Provavelmente a gente não consiga chegar nos pelagianos, porque quando chegar nos arminianos, eu acho que vai dar aqui bastante pergunta. Não estou dizendo que não é para fazer, fica à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Mas quando eu estava preparando essa parte, que é a parte final da aula, eu pensei, eu vou dar mais um gásinho aqui no arminianismo, porque o povo é arminiano, mas não sabe. Né? Então, a nossa igreja segue a teologia arminiana, não calvinista. Tô certo, Jonas? Tu que estuda teologia pentecostal? Perfeito, professor. Já vou indicar um livro aqui para vocês. Hoje eu vim para a sala, hoje eu estou empoderado. Esse aqui, ó, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. O Silas Daniel, da Casa Publicadora. Não estou ganhando nada, mas eu acho que... Eu ganhei o livro, não comprei, né? Então, vale a pena mostrar. Quem quiser ir. Agora, o problema é que não tem mais CPAD aqui, né? Mas dá para comprar pela internet, dá para ir atrás aí. E se Professor? o Wagner
Wagner tiver alguma coisa também, Wagner, para vender para o pessoal sobre essa temática, pode apresentar para o pessoal aí, tá, Wagner? Professor Oi? Frank, ainda sobre o arminianismo, eu recomendo, além dessa obra que você recomendou, são 3 volumes, uma obra composta em 3 volumes, As Obras de Armínio. Deixa eu liberar minha câmera aqui, só um pouquinho. Pronto. Ó, eu tô sem luz aqui agora, não sei se vai aparecer. São 3 volumes, As Obras de Armínio. Frank, é muito importante, nós, pelo menos, nesse ambiente de teologia, que é o ambiente salutar para fazer isto. Eu gosto muito, Frank, do nosso estilo assembleiano, que nos nossos púlpitos, nos nossos espaços doutrinários, nós não defendemos nem teologia arminiana, não fazemos isso, e também nem a calvinista. Nós fazemos o quê? Defendemos a teologia bíblica. Perfeito. Ok, nós temos uma linhagem, uma herança armínio-wesleyana, de fato. Então, o que acontece? Nesses ambientes aqui, nós precisamos ser enfatizados e doutrinados nesse sentido de que, sim, nós seguimos o raciocínio de Armínio, porque Armínio, na verdade, ele começou aquilo que nós, de certa forma, querendo ou não, estamos dando continuidade, que é defender de que a obra de Cristo no Calvário é para todos, não é para alguns, não é para os melhores, é para todos. Então, quando eu digo que a Assembleia de Deus, né, eu gosto muito do... Estou tomando o teu tempo, né, professor? Mas só finalizando aqui. Não, pode falar. Não tem nada tomando tempo. Esqueci agora o nome do assembleiano abençoado, até tem umas obras dele aqui. Quem foi aquele que escreveu sobre... E Ciro Sanches e Borges, esse mesmo. Ele disse que ele não é 100% armínio. E ele também não é 0% calvino, veja só o que ele fala. Mas ele é 100% bíblico. E eu acho que todos nós devemos considerar o que fala Ciro, que eu gravei, gostei quando ele disse e gravei. Então é importante, sim, nós sabermos que temos essa linhagem, né? Somos herança dessa teologia defendida lá no século 17, Frank? É isso? 16, 17, né? Por Armínio. De que a Bíblia, ela aponta um sacrifício total, pleno e universal, e não parcial. Aí eu encerro minha fala aqui, deixando, né, todos aqui com gostinho de saber mais sobre o que de fato escreveu Armínio, o que ele defende, ok? Deus abençoe, Frank. Eu não lembro, mas é século XVIII. As obras do Armínio, é recente. Ele é posterior a Calvino, né? Eu tenho aqui, bom, mas deve ser, tá? Se eu estiver errado, vocês podem corrigir, não tem problema nenhum, tá? É que eu não sou um leitor assíduo, não estou lendo outras obras atualmente, mas esse livro aqui eu ganhei do pastor João Januário e ainda não tive a oportunidade, eu li uma resenha sobre esse livro. Geralmente eu leio resenhas primeiro para depois ler a obra. Vale a pena, eu vou atrás. Como eu ganhei, eu li uma resenha dele. É muito bom. É muito bom. A resenha é boa. O irmão Eduardo falou uma coisa ali no chat que passou eu não li, mas eu ouvi agora. O Eduardo disse o seguinte, na Igreja Católica, o pão não tem fermento, a hóstia. É verdade. Não tem. Exatamente. Então, voltando naquele ponto lá que o Wagner levantou, né? Esse ponto que o Wagner levanta ali, isso aí cabe um colóquio, né? Nós fazemos um dia aí um colóquio sobre o ato da ceia. Qual o correto? Só para ver o que dá. Dá uma divisão. Porque são coisas que a gente acha que não tem nada a ver, mas dizem exatamente para os que vêm de fora qual o nosso respeito frente ao Deus que servimos. Frank, é incrível. E quando não é um bolinho de laranja, né? Tem um bolinho de laranja. Tem isso. Eu quero. Com chocolate ainda. Meu, se os pais da igreja veem o que a gente faz, meu Deus. Eles mandam nós para fogueira. Tá. Mais alguma coisa? Vou apresentar de novo aqui a tela. O irmão Vânio está aí, né? Eu vi o rosto dele ali. Bem-vindo, irmão Vânio, Pai do Senhor. O senhor aí na tela. Aí.
Vou voltar. O Marcelino também chegou. E aí, Pai do Senhor, irmão Marcelino? Então vamos lá. Só eu fiquei sem áudio do Frank, irmãos? Eu também fiquei sem áudio. Nós também, irmão Sem João. áudio, sem imagem. Eu também estou sem áudio do Frank. Nós também. Ele tá Também, congeladinho. Tá todo mundo sem áudio. Ele tá Sem congelado áudio. na imagem ali. Não, Frank, eu estou tá. escuro. Acho que faltou luz lá de novo. O Frank sumiu. Foi arrebatado, irmã. Irmãos, eu percebi que toda vez que o Frank vai compartilhar a tela dele, parece que, Dá problema. não sei se é a internet, ele trava. Eu vou avisar ele aqui. Vocês aguardem um pouquinho aí, tá? É que a internet é da Neorrede. Neorrede dá isso aí, a Neorrede é um problema. É de Biguaçu, né? É meu rei, né? A nossa aqui, a Neorrede, é boa. Oh, A minha aqui também, né? O rede é ótima. oh, que bênção. E é Biguaçu. Então compartilha alguma coisa aí, irmão, para ver se trava também. Sim. Legal. Voltei. Eita, glória. Ah! Vocês estão Aleluia! ceia? Olha o que acontece aí, ó. Não fala, rapaz. Amém, Jesus. Ei, Fazer o lanchinho, né, professor Frank? eu vou falar a verdade, eu fui comer um negócio. É, imaginei. Eu não sei, a noite aqui trava tudo. Olha. Tá bom, voltou, vamos lá. Então é o seguinte, agora eu vou ficar até com medo de compartilhar minha tela, mas eu vou tentar, não tem problema. Ei, mas você ficou sem o áudio e sem me ver? Saiu tudo? Sim, sim, ficou tudo escuro. Tá, Escuro. vamos lá. Eu vou tentar de novo. É o Covid, é o Covid. É o Covid. Achei que tinha faltado tudo aí de novo. Não, vai, agora vai, vamos ver. Legal. Vai! Eita, Estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Amém. sim. Tá, beleza, eu não vou nem mexer. Não. Vamos lá, então. Ó, outras opiniões. Então, vamos lá. Segundo os socinianos, vamos ver o que eles dizem sobre isso. Vamos lá. E alguns dos mais antigos arminianos, a imagem de Deus consiste somente, tá gravando, tá, né? No domínio do homem sobre a criação inferior. Então, voltamos um pouco ao que nós já falamos anteriormente. Então, segundo essa vertente de pensamento dentro do cristianismo, os socinianos, também os mais antigos arminianos,
A imagem de Deus consiste somente no domínio do homem, entende-se sobre que é o ser humano, sobre a criação inferior. Os anabatistas sustentam que o primeiro ser, esse tracinho não existe, humano, como criação finita e terrena, ainda não era imagem de Deus. Aqui é uma outra teoria. Tá? Mas só podiam tornar-se tal pela regeneração, pela conversão. Lembrando que os anabatistas são os primeiros reformados do movimento que deu origem depois ao puritanismo. Então, os camaradas aqui, eles levavam a conversão no seu último estágio do extremismo. E tem uma obra que eu li de um sociólogo. Quem fez educação, acho que a Sheila já leu, Max Weber, né, Sheila? A gente sempre tem que ler ele. Onde é que tá? Ai, tá aqui em cima. Que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. E tem um trecho aqui do livro que ele fala dos anabatistas. E ele dá uma... Esse livro aqui vai tratar da discussão entre religião e economia, como é que se dá essa relação, né? Então, ele vai nos movimentos reformados, do protestantismo ascético, aqueles que são mais fechados. E os anabatistas estão aqui catalogados, tá? Nesse livreto. Esse livro aqui eu devo ter em PDF. Quem tem interesse, me pede que eu mando. Tá? Mas é um livro é bom de ler quando tu sabe o que ele está dizendo. Se tu não sabe, a primeira vez que eu peguei, eu não entendi nada. Aí depois eu tive uma aula com um professor, ele explicou, disse, eu fui ler de novo. Aí eu fichei, eu fiz o fichamento. Aí, mas a primeira vez eu não entendi nada. É igual ler livro de Aristóteles, não entendi nada. Aí tu tem uma aula sobre, agora sim. Então é muito bom, né? Então vamos ver um pouquinho sobre os socinianos. Sobre arminianos tem bastante, eu fiz questão de puxar todas as que eu encontrei aqui na minha enciclopédia, que eu tenho só uma, desculpa aqui não ter mais do que uma fonte, porém eu confio na obra que esse camarada aqui escreveu. Eu sei que tem teólogos da Assembleia de Deus, tem do movimento, tem também outros dos calvinistas que não gostam dele, mas eu não estou nem aí. Eu gosto. Tá, então, eu peguei, e aí agora aqui vocês vão ficar sobre a mercê do meu gosto. Mas as críticas da obra do Champlin estão naqueles comentários dele sobre o Novo Testamento, comentado e o Antigo. A enciclopédia é uma enciclopédia, então a maioria das coisas que está escrita, ele está trazendo de outros pesquisadores. Então tem que saber ler também o cara, né? Não é sair dizendo que foi ele que escreveu. Bom, ele escreveu, mas ele toma nota de outros, né? E ele faz as devidas citações, é claro. Vamos lá. Quem são os socinianos? É uma doutrina. A doutrina, quais são as doutrinas? A doutrina dá ênfase sobre a humanidade de Jesus. Então, diz que Jesus foi homem, nasceu, encarnado, né? Às custas de sua deidade. Ou seja, ele só foi porque ele era. Foi rejeitada a doutrina trinitária, ou seja, eles não aceitam a trindade como uma doutrina, do credo niceno. Então, lá no Tratado de Niceia. Aqui dá outra aula. Vamos em frente, faz de conta que a gente sabe tudo aqui. Tá? É muito assunto. No outro a gente discute mais. Foi encorajada a separação, essa parte eu gosto, só que isso aqui não existe. Foi encorajada a separação entre igreja e Estado, é para rir, como também o pacifismo e a não resistência. Pacifismo é não reagir com violência.
não reagir com violência. Isso. Outras ideias repelidas, por que isso aqui está em vermelho? Não era para estar. Outras ideias repelidas foram a predestinação, então eles são contra a predestinação, que é uma das bases da teologia reformada, calvinista. O pecado original, eles não acreditam também no pecado original. Lembra o que é o pecado original? Quem lembra? Pecado original, o que é? Adão, né, gente? A expiação por substituição penal e a justificação pela fé. Isso, a queda. Exatamente, irmão Paulinho. Então vejam quantos pontos doutrinários que são diferentes do que nós, enquanto... Exato, irmão Paulo Boaventura. Bom, foi então defendida uma forma de salvação pelas obras. Até deu tosse. O movimento demonstra afinidades com o arianismo. Quem já ouviu falar? Com o pelagianismo, nós vamos ver depois. E com o cristianismo humanista. O ário foi considerado um dos maiores hereges. Um dos maiores hereges da cristandade. Cabe também. Pesquisem um dia sobre quem é ário. Arianismo. Não tem nada a ver lá com o negócio dos nazistas. Nada a ver. Arianismo é porque vem de Ário, um teólogo. Ele dizia que Jesus nem existiu, foi uma invenção da igreja. Ele era bem diferente o pensamento dele. E com o cristianismo humanista de Erasmo de Roterdã. Ensinavam os socinínios a ressurreição, mas somente dos justos. Então, os injustos não iam ressuscitar segundo para o julgamento, morreu, acabou. Então, também se trata um pouco da teologia judaica do fatalismo teológico. Bom, este é um dos pensamentos, outras opiniões sobre a imagem de Deus, tá? No homem. Agora, então, vamos... Os minutos que nos restam. Se não terminar agora, eu termino depois, na aula que vem. Arminianos. Doutrina. 1. Agora vocês têm que decorar tudo isso aqui para ir para o céu, hein? O conhecimento que Deus tem dos atos futuros, dos livres agentes, não... Isso, dos livros agentes não é a causa desses atos. O fato que Deus prevê não é a causa dos acontecimentos. Ou seja, Deus sabe, mas não intervém em certas ocasiões, ou em ocasiões fatalistas, futuristas, no sentido, por que Deus não curou? Por que Deus não impediu? Porque Ele é Deus, né? Faz o que Ele quer. Segundo os arminianos. 2. Os sacerdotes de Deus repousam sobre sua presciência. Desculpa, o sacerdote não, os decretos. Como é que eu tirei sacerdote aqui? Escreve e depois não sabe ler. A eleição é baseada na fé prevista, e a reprovação é baseada na incredulidade e na desobediência dos incrédulos. Então, os decretos de Deus repousam sobre sua presciência. Ele já sabe. Eles acreditam na presciência de Deus. Nós vamos caminhar até chegar a hora que ele vai falar sobre o que é a imagem de Deus, dentro do arminianismo. Tá? Arminianismo. Não vou esquecer mais. Vamos lá. 3. O homem predomina sobre criaturas inferiores porque há nele a imagem de Deus. Então, primeiro ponto de convergência com outras. Aqui em cima nós já vimos. Né? A imagem de Deus está no ser humano porque este domina sobre as outras criaturas inferiores. É claro, está falando do reino animal. 4. Adão foi criado na inocência, mas não em verdadeira santidade. E aqui? Aqui dá pano, hein?
Pensa um concílio de 10 anos para eles resolver isso aqui. Adão foi criado na inocência, mas não em verdadeira santidade. E aí, gente? Jesus. Né? Vamos para o 5. O pacto, porque o horário já está indo embora. O pacto de obras foi arrogado após a queda. Mas esse H não tem. Depois eu vou olhar no original que eu escrevi ele. Tá? Foi arrogado, ou foi revogado. Acho que é revogado que eu tentei escrever aqui. Vamos botar revogado. Vamos ver, acho que é isso. Desculpa, tá, gente, que eu escrevi muito rápido. É isso que eu tentei escrever. Revogado. Depois eu confiro. Na aula que vem, lá na aula presencial, a gente arruma isso. Tá. O pecado consiste em atos de vontade, que se tornou rebelde. Isso tudo é parte da doutrina arminiana. 7. Tem até o 24. Uma vez alguém me perguntou, irmão, vai para estudar teologia. Se tu tiver pressa, não estude. Tem que ter pressa. Tem que relaxar, dar umas risadas, porque tem coisa que... Bom, o 7, né? A pecaminosidade é por nós herdada de Adão, mas sua culpa não é imputada aos homens. Porque a gente discute isso aqui na escola bíblica, hein? A reprovação do homem resultante da queda não é total. Tem uma outra teologia que eu falei que eu não ia tocar, que diz que é. Tá? Não vou tocar. Bom, portanto, o homem reteve a faculdade de autodeterminação e sua vontade pode inclinar-se para o bem e para o mal. Ou seja, livre-arbítrio. É impossível não fazer as comparações, né? A questão aquilo que está pré-determinado. Né? Tem gente que nunca vai se salvar, porque mesmo que ele tente, ele não vai conseguir, porque ele já foi escolhido lá no começo, na presciência de Deus, que ele não iria para o céu. Eu fico pensando, que validade teria o sacrifício na cruz, então? Eu fico pensando, sabe, quando eu escuto uma coisa dessa, tá, a pessoa nasceu para ir para o inferno, tá, mas qual é a relevância, então, do sacrifício na cruz? Eu não consigo entender. Eu não consigo alcançar certas coisas. Porque se ele nasceu determinado para não ir para o céu, Jesus morreu por quantos, então? Sabe? Gente, isso aqui é 2020 anos, né? Não, menos. Vamos botar 1.800 anos, 1.500 anos de discussões, a gente não vai resolver isso agora. Mas eu confesso a vocês que eu tenho um problema bem sério de aceitar certas coisas, assim, de entender, né? Não que eu deva entender, não que eu deva aceitar, mas... o 10, ó, a expiação se faz necessária para expor somente uma das maneiras como Deus pode manifestar seu amor. Ó, já responde. Sem prejuízo de sua santidade. Isso aqui é bonito. Isso aqui dá até para pregar, né? Jesus morreu, crucificado, mas isso não alterou a sua santidade. Cleito, prepara um sermão aí, dá-lhe pau. E eu dou glória aqui. A expiação se faz necessária para expor somente uma das maneiras como Deus pode manifestar seu amor, sem prejuízo de sua santidade. Isso aqui é a doutrina que a nossa igreja segue, gente. Vocês sabiam disso? É bonito demais. Isso aqui tem que estar numa camiseta assim escrito. Um adesivo de carro. Desse tamanho não dá, né? É uma frase só, pequena, né? 11. A expiação é universal, ó, respondendo aquela meu não entendimento. Mas a vontade pervertida pode rejeitar essa provisão. Talvez aqui é onde se explica algumas coisas que a gente não consegue entender, né? Jesus morreu por todos, mas a pessoa pode escolher não aceitá-lo. Já pensou não aceitá-lo? Tem gente que não aceita. Pior, né? Não está gravando, né? Depois eu corto, eu que edito a aula mesmo. Tem gente que acha que aceitou.
Tem gente que acha que segue, tem gente que acha que é crente, tem gente que acha que vai para o céu. Tem. Vão para a igreja, fazem, acontece. Ai, se soubesse. Tu aí, que não é da teologia, que vai ouvir depois lá no YouTube, te converte, eu praga. Tu que está na igreja. Bom, só para descontrair. O assunto aqui é polêmico, gente. Isso aqui é a vontade de virar um nômade da Bíblia, né? Largar tudo e sair só falando essas coisas. Porque são verdades. 12, a graça é uma só. Não há graça comum que a distingua da especial. Tem a comum, tem a especial. Isso é papo de outras pessoas que não acreditam que a graça é uma só. Agora é o seguinte, né? Pode falar, irmão Jéssica. Eu vejo essa questão que o irmão colocou aí, é como um retorno do que Jesus fez por nós, né? Ele morreu na cruz por amor ao ser humano, né? Então, Deus ele não obriga ninguém a nada, né? Ele quer que nós servimos a Ele e que nós tenhamos direito à salvação por amor a Ele. Tá entendendo? A mesma intenção que ele teve por nos amar. Ele morreu na cruz, se doou na cruz por amor a nós, à humanidade. E ele quer isso de nós, que nós não sejamos ser obrigados a servir Ele. Não, Ele não quer isso de nós, na verdade. Né? Agora é o seguinte, né? Nesse processo de Deus deixa livre para nós aceitarmos ou não, tem uma lacuna que é a pregação sobre Sim. esse Cristo, que está em falta. Pregação essa que constrange não só os pecadores, mas aos crentes também. Com A de certeza. fato voltar-se para a Bíblia, voltar-se para o Cristo, abrir mão de suas mediocridades existenciais e buscar de fato essa aproximação com o Cristo crucificado, ressuscitado e no meio do povo. Porque, essa pregação do Cristo vivo, ela por si, o amor dele manifestado no Cristo, o amor de Deus, ela por si, ela constrange quem ouve. Agora eu faço uma pergunta. Aonde está essa mensagem? Onde está essa mensagem? O problema é que estão deixando para trás, na verdade, né? Isso, né? E a gente não pode deixar de ser simples no púlpito quando for ministrar a palavra. Não importa quem nós somos, no sentido do conhecimento acadêmico ou não, ou no cargo exercido ou não. Quando nós estamos no púlpito, somos o quê? Pregadores. E o que é pregar? Fixar o Cristo. Quer ver um exemplo prático? Nós que estamos estudando teologia, os homens, quando for consagrado, precisa do curso para seguir no ministério. Ok, então viemos fazer o curso. Eu não vou colocar aqui em xeque a objetividade do estudo. Agora eu faço uma pergunta. E as irmãs que estão aqui no curso? Elas estão fazendo o curso para quê, se não é para ter conhecimento? Se não é para se aproximar dessa realidade do Cristo? Se não é para ter embasamento até para quando dobrar o joelho, saber pegar, sabe, Deus pelo coração dele e dizer, e aí, agora eu estudei, eu sei. Porque nós queremos, às vezes, algumas coisas que nos afastam dessa simplicidade. Então, se fôssemos fazer uma leitura... E tem um livro, A História da Pregação, eu não lembro a editora, que conta a história dos pregadores mais eficazes da história do cristianismo. Gente, é fantástica a intencionalidade desses homens quando estavam no púlpito. Eles viviam para a pregação. Eles viviam para a pregação. Eles não faziam mais nada se não fosse para botar eles 1 hora ou 2 horas na frente de uma pessoa para pregar esse Cristo vivo. Eu penso que o que falta... Então, para que essa graça universal, conforme o ponto 13 ali, é suficiente, segue a pregação do Evangelho, todos podem reagir favoravelmente ou não. Mas quando nós colocamos o nosso
o nosso... Vamos falar uma palavra teológica, nosso coração, né? Nisso, é isso que importa. É isso que importa. Então, o que importa para nós que cremos, se não pregar o que cremos? Se é que cremos, né? Se é que cremos. Se deixar... Gente, já deu horário, né? Vamos rapidinho aqui, só para fechar aqui. 14. A regeneração origina-se no arrependimento e na fé, não nas obras, né? Conforme outras teorias. A vontade humana é uma das causas da regeneração. Eu quero, eu vou atrás, então. 16. A fé... Isso aqui são os pontos, tá, gente, que eu destaquei da doutrina arminista. Ela é ampla, ela é gigante. E eu convido vocês a estudá-la. A fé é uma boa obra humana, base da aceitação diante de Deus. 17. A justiça de Cristo não é imputada ao crente. 18. Nesta vida, o crente pode chegar à perfeição impecável. Isso aqui é, olha, conformando-se à vontade divina com a cooperação de sua vontade. Pode chegar, hein? Segundo os arministas, pode chegar. Oh, meu Deus. O indivíduo, 19, pode cair da graça e perder a salvação que antes possuía. Ô, Jonas, eu acho que aqui é o ponto, né? De tensão entre calvinismo e arminismo, né? O indivíduo pode cair da graça e perder a salvação que antes possuía. 20. Eu vi que o Wagner escreveu um negócio ali, já vou ler para encerrar, tá, Wagner? O amor é o atributo supremo de Deus, a essência mesma de seu ser. O amor é o atributo supremo de Deus, a essência mesma do seu poder. 21. O alvo da criação é a felicidade. Meu, isso aqui, cara, desconstrói todo aquele sentimento de tristeza que às vezes a gente carrega por ser crente, sabe? Parece que nós temos que levar todas as culpas do mundo. Não. O alvo da criação é a felicidade. O homem, 22, foi criado naturalmente como um ser moral. Ou seja, ele sabe quando está errado, sabe quando está certo. A expiação é rectoral, ou governamental, o que significa que a expiação não é estritamente vicária e penal, e sim uma realização simbólica que visa salvaguardar os interesses do governo moral de Deus, ao mesmo tempo que abre a possibilidade de salvação alicerçada sobre a obediência evangélica. Vejam a escola dominical que o irmão Jonas deu na semana retrasada, não esse domingo que eu dei, anterior. E leiam esse item 23 e vejam a aula que o irmão Jonas deu. Leiam esse item 23 e vão depois daqui, vão lá ver a aula que ele deu. Não nesse final de semana que eu dei, dia 23, o anterior. Tá lá, eu acho. Não foi. Tá lá, eu acho que tá. 24 para encerrar. Ó, falei que não ia dar para chegar nos pelagianos. Plena certeza da salvação não é passível nessa vida, exceto mediante a revelação ou iluminação individual ou individuais. Então, eu tirei isso aqui da página 287 na íntegra, tá? Tudo, não foi eu que escrevi nada disso aqui, eu só reportei para vocês, é do Dr. Champlin, no livro dele, na coleção que ele tem da enciclopédia, são os livros cinza, não é o comentário dele do Novo nem do Antigo, mas é uma enciclopédia de teologia onde tem verbetes, isso é bem legal. Aí os verbetes têm essas explicações. Ô Frank, dá uma explicação melhor na 24 ali para nós, por favor. Plena certeza de salvação é passível. Não é passível. É passível. É que eu escrevi errado, tá? Não é passível nessa vida, exceto mediante a revelação ou iluminação individual. Ele está fazendo um contraponto ao calvinismo. Uma vez salvo, sempre salvo. É isso que ele está fazendo. A gente desculpa não ter falado aqui o chão deles. O chão deles são discussões teológicas sobre a predestinação. Essa é a discussão central entre arminismo e calvinismo.
E são os alunos desses caras que produziram a maior parte da teologia deles, depois da morte deles. Então tem muita coisa que nem são eles mesmos que falaram, são interpretações das aulas deles. A mesma coisa vocês pegarem aqui uma coisa que eu falar e sair escrevendo, o Frank falou isso. É mais ou menos isso que aconteceu. Principalmente no que diz respeito ao Calvino. Então, por isso que às vezes a gente vê assim, o calvinismo tem que classificar se é calvinismo ou hipercalvinismo. Daí são os extremistas. Mas essa certeza da salvação, só se Deus te revelar, é isso que ele está dizendo. Não existe uma regra doutrinária dizendo eu estou salvo, nunca mais vou deixar de ser salvo. E até porque a salvação plena nós vamos identificar pelas obras, né? Infelizmente não tem outra forma. Nós vamos ter que identificar pelos frutos dessa árvore. Não adianta eu dizer que sou salvo e ser um racista. Não adianta eu dizer que sou salvo e negligenciar os pobres. Não adianta eu dizer que ser salvo e ser machista. Não adianta eu dizer que ser salvo e ser negligente à leitura bíblica. O salvo, ele é eticamente salvo também. E a ética aqui é a relação desse salvo crente em Cristo com o mundo que ele vive. Ele tem que espelhar o Cristo. Ele não pode espelhar um teólogo. É isso que ele... Bom, depois o Tratado Teológico do Armínio, valeria a pena. Lê esse livro que eu indiquei, aquele que o Jonas mostrou também, aquela coleção. Gente, é claro que a aula aqui eu trouxe várias generalizações, mas se vocês quiserem mesmo ter a certeza e saber exatamente como é sobre o arminismo, eu recomendo que vocês façam a leitura nos textos, tá? E claro que o que eu falei aqui foi extraído de textos de pessoas responsáveis. E vamos parar por aqui, porque já são 9h14. Na semana que vem, então, eu falo um pouquinho do Pelágio. Esse aqui era bem diferente também, a opinião teológica dele. Não vamos entrar aqui, porque eu já falei um pouquinho dele lá em Ário. Ele e Ário falam quase a mesma coisa. Ô, irmão Frank, uma pergunta. Tipo, a questão do tipo do arminianismo aí e o calvinismo, fala alguma coisa tipo a respeito do Espírito Santo? Não. Tipo, eles têm alguma divergência entre eles? Assim, Sim, quando fala da santidade ali é um sinônimo de Espírito Santo. A capacidade de governar, a capacidade de submeter, tudo isso, quando eles falam, eles pensam no Espírito Santo, não como nós pentecostais pensamos. Porque, de certa forma, nós pensamos no Espírito Santo como uma força motriz e não como uma força organizadora, como ele é de fato. O Espírito Santo não é apenas aquela manifestação que nós conhecemos de Atos 2. Ele é depois de Atos 2, organizou a igreja, levantou missionários, instruiu mestres e sábios. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Mas nós destacamos Atos 2, que é o derramamento, a manifestação, que na fenomenologia chamamos de o fenômeno que se vê, né? As línguas de fogo, a língua estranha, a conversão. Mas o Espírito Santo é a capacidade, é a força motriz, é a organização da igreja. É muito mais do que Atos 2 e 8, e 4 ali. Mas eles falam sim, Aloysio. Mais alguma pergunta? Não, entendi então. Entendeu? Eu estava com questão meio de dúvida hoje, que eu tinha visto estava vendo uma coisa do Hernando Dias Lopes, ele estava questionando a respeito falando do Espírito Santo, né? Que tipo da gente ser cheio do Espírito Santo já era uma ordenança, né? Aí que às vezes a gente fica orando, pedindo para Deus que a gente quer ser cheio, e na realidade isso já é algo de Deus, né? Já seria uma ordenança de Deus, né? Isso é uma obrigação nossa de estar cheio. Ele fala isso nesse livro aqui, ó, do Hernando Dias Lopes, ó. Hernando Dias Lopes, Pentecoste, o fogo que não se apaga. Esse aqui ele fez mesmo para vender para quem é pentecostal. Tu lê esse livro, tu pega a capa, tu já quer comprar. Ele é de fogo. É teologia pentecostal, mas na concepção do Hernando. Tá? Então, eu entendi o que tu quis dizer. Ele não está errado, não. Sim. Ali na questão imagem e semelhança, teria como assim tu dar uma definição um pouco mais incisiva com relação ao tema, antes de encerrar a aula, para a gente não deixar para depois, porque a gente, como quem tem muito tempo aqui de fé, a gente muitas vezes vai na igreja e escuta mensagens motivacionais, que a gente é imagem e semelhança de Deus, e que a gente não pode deixar se levar pelas aflições da vida, aquela coisa toda.
né, essas mensagens que nos permeiam. Isso gera um pouco de conflito, né? Porque a gente observa aqui um texto de Gênesis, no capítulo de número 5, que diz assim, ó, fala sobre as gerações de Adão. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou, os abençoou, chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ou seja, não gera um tipo de conflito em dizermos que todos nós somos imagem e semelhança de Deus? Onde que se define, então, esse ponto que o livro nos apresenta? Na intelectualidade, na espiritualidade, no raciocínio, na imagem? Sim. Eu deixei para a letra C as etimologias dos conceitos. E aí vai na página 45 do livro, no meu, não sei qual é de vocês, terminologia, a imagem. E aí os autores da EPOS, eles vão trazer, então, os conceitos gramaticais e onde eles estão aplicados. Isaías 40 significa uma coisa, em Gênesis, esse que tu citou, 5, significa uma outra coisa. Então, respeitando a grafia, e eu ia te fazer uma pergunta antes de dar a resposta, que é o seguinte, em qual contexto está a tua pergunta? Tu já deu? Que é em Gênesis. Bom, ali significa uma coisa. Lá na criação significa outra coisa. Exatamente. E o que nós estamos tratando hoje aqui é sobre a imagem e semelhança dentro de várias explicações dentro do cristianismo. Cada uma tem uma forma de entender, nenhuma é igual à outra. Então, até o final do curso desse livro, nós temos que buscar uma. Essa é a intenção. Bom, provavelmente na próxima aula, que é a questão das terminologias, nós vamos, então, definir como aplicar essa imagem e semelhança no nosso contexto. Hoje nós já sabemos que é dominação sobre os seres inferiores, que está dentro da capacidade de nos tornarmos, vou usar a palavra entre aspas, tá? Santos em Cristo. Essa imagem está no governo também da obra de Deus, no trabalho que as pessoas desenvolvem dentro da igreja. Então, está aí, intelectualidade, espiritualidade, só que esta é uma explicação de várias explicações que existem. Então, nós vamos ter que, no final do livro, é um grande objetivo tentar definir. Bom, nós saímos do curso de antropologia teológica sabendo que a imagem de Deus no nosso contexto é essa. Mas antes nós vamos ter que passar pela terminologia. Então, fica como tarefa. Leiam essa parte terminológica. A minha é 45, a de vocês é qual? Alguém colocou ali? Não. Terminologias. Irmão Frank. Aí tem etimologia, imagem, aí tem o grego, tem o hebraico, e aí ele vai explicando. E eu vou trazer na próxima aula isso. Irmão Frank. Infelizmente, eu não consigo te responder agora, Cleiton. Irmão Frank, está me ouvindo? Tô. Esse contexto que o irmão Cleito, pai do senhor, irmão Cleito, essa pergunta que ele fez, na verdade, como o irmão explicou, na verdade, ele tem vários contextos que pode abranger nessa mesma finalidade, né? Imagem e semelhança. Ela se encaixa no contexto de quê? Das nossas ações também. As nossas ações, as nossas atitudes, aonde corresponde também a imagem e semelhança de Cristo. Nosso modo de viver, nosso testemunho também entra também nesse contexto também. Eu gosto da colocação que o Cleito faz quando ele diz assim, porque a gente ouve usar esse conceito de forma irresponsável, né? Você é imagem de Deus, é isso, né, Cleito, que tu traz? E não é exatamente isso que a teologia dá a entender. Porque a imagem e semelhança de Deus, conforme nós vimos até aqui em Armínio, é algo muito profundo. Está para além da intelectualidade, está para além da espiritualidade. Ela se configura no Éden quando Deus capacita o ser humano a dominar sobre todas as coisas que o próprio Deus criou.
E tem uma outra coisa que eu já falei aqui em casa outro dia para a filha de um pastor, que eu gosto de cutucar ela porque o pai dela é bem conservador. Aí eu disse assim para ela, ó, diz pro teu pai que nós, os seres humanos, nós somos iguais a Deus quando nós temos um filho. Ela, como assim, irmão Frank? Claro, porque nós temos a capacidade de criar também um ser humano. Só que isso, se nós formos olhar no estrito do significado, imagem e semelhança, é exatamente. Esse poder Deus deu ao casal. E só aqui tem uma profundidade. Só acontece quando existe o casamento entre um homem e uma mulher. Não precisa falar mais nada. Então, quando isso acontece, então se concretiza aquilo que está lá no Éden, a capacidade conforme o Jason falou, do ser humano ser um protótipo dessa imagem direta de Deus, né? Não no sentido estrito, ali, como falou os reformados, mas no sentido abrangente. Então, está no governo desse mundo criado por Deus. Mas antes disso, é na santidade, na espiritualidade e na verdadeira... como é que ele fala aqui? Ele fala na verdadeira palavra, uma coisa assim, né? Que é a ortodoxia, né? Resumidamente, é a ortodoxia, que é isso que eles estão dizendo. No verdadeiro conhecimento, que é a ortodoxia. Tá, Cleito? Então, eu acredito que na próxima aula isso fica mais definido, e aí tu vai conseguir fazer essa explicação para ti mesmo. Aí tu vai entender, bom, aqui em Gênesis é isso, mas o mais importante para não ficar uma resposta vazia é que todas as vezes que aparece, em todos os contextos, seja na igreja ou no texto sagrado, tem pontos de semelhança. E aí tu vai identificar, é a de Deus. Porque ela não pode se contrapor. Ela não pode ser uma imagem de Deus em mim e não ser lá na Bíblia, conforme a Bíblia está dizendo. Eu não posso ser contraditório nisso. Não, eu faço isso porque eu sou a imagem de Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre a imagem de Deus? Ela pode ser um racista? Pode ser um negligente? Não. Então, tu não é a imagem de Deus. Por isso que quando o Cleito fala que essas frases, né, soltas no púlpito, elas às vezes causam mais problema do que trariam solução para reais problemas na igreja, né? Às vezes querem emocionar o povo, às vezes querem cativar, mas de toda forma cabe a nós não repetir esse tipo de prática, né? Certo? Fechou? Fechou? A próxima aula fica mais cristalino para todos nós aqui. Certo, Jais? Trovoada. Amém, amém. Pô, o bicho tem uma, como diz o irmão Álvaro, tem uma potência, né? Gente, irmão Jonas. Amém, professor? Fechou? Passei do horário, né? Mas você terminou no horário, mas as perguntas vieram, né? E a gente não gosta de desprezar e de despedir, né, os alunos com as dúvidas. Mas eu creio que é um momento agora de encerrar, sim, as dúvidas que porventura ficarem, podem ser guardadas para a próxima aula, ou ainda para a aula presencial, né, que é uma aula só de discussão. De minha parte, Frank, pode encerrar, tá tudo certo. Tá bom. Então, obrigado a todos e a todas que participaram da aula hoje. Obrigado mesmo por estar aqui conosco. E semana que vem, então, no mesmo horário, nós nos encontraremos na nossa sala de aula e continuaremos a estudar.